Deus. Mas o que a gente conhece, que Deus tem nos revelado, é o amor. Este que é o primeiro fruto do Espírito Santo. E eu sei que sem o amor, nós não podemos entender a complexidade de Deus. Então, a primeira etapa, né, quando a gente começa a conhecer a Deus, ele se manifesta através deste primeiro fruto, o amor, né? Porque o amor conquista, né? O amor transforma, o amor edifica. E Deus, quando ele se manifesta na nossa vida, ele se manifesta através do amor. E conforme nós vamos crescendo, este amor em nós, amando o nosso Criador, nós começamos o quê? A seguir as suas leis. Nós começamos a seguir os seus preceitos, né? Não é assim que Deus faz conosco? Então, existe um princípio, existe o amor. E a partir do amor, nós vamos edificando a nossa fé. Nós vamos evoluindo como filhos de Deus. Crendo no quê? Crendo no Pai, crendo no seu Filho, Jesus Cristo, crendo que Ele é o nosso Senhor e nosso Salvador. E eu resolvi escolher o capítulo 21 de João, do Evangelho de João, porque aqui vai falar de um homem que às vezes eu me identifico com ele, né? Pedro. E quando Jesus, neste momento, ele vai fazer aqui, a palavra diz que é a terceira vez que João se encontra com seus discípulos após eles se ressuscitar ao terceiro dia. Então, esse é o terceiro encontro que ele tem com os seus apóstolos, né? Seus discípulos, aqueles que seguiam a ti. E o que me destaca é que, talvez assim, digamos que Pedro era o que talvez mais se achava. Talvez ele se achava mais no direito que os outros. Talvez ele achava que o amor dele por Jesus era maior do que os outros, né? E quando a gente começa a ler o Evangelho, a gente vê a decepção deste homem. Porque ele afirmava que ele ia proteger Jesus de todo mal, né? E quando Jesus ali ele é tomado no Getsemane, quando ele é levado preso. E Pedro ali no calor do momento, com o coração bobeando, né? Todo aquele poder, ele acaba ferindo o sacerdote Malco, arrancando a sua orelha. Então ali ele queria proteger, ele queria cuidar de Jesus. E antes mesmo, Jesus tinha falado que antes mesmo que o galo cantasse 3 vezes, o toque do galo cantasse, né? Porque aquele momento, aquele toque não era o galo a cantar, a soar, né? O toque do galo era o sinal da troca, do sinédrio, da guarda. Então, quando tocou pela terceira vez, deu esse sinal, esse alerta. As 3 vezes ele negou a Jesus. Então, o orgulho que ele tinha de ser digamos assim, o que mais amava a Jesus, ele ficou ferido, porque naquele momento ele lembrou das palavras de Jesus. Olha, mesmo quando tocar o galo 3 vezes, você irá me negar. E ele não creu quando Jesus falou, mas ele lembrou da palavra que Jesus havia dito, quando isso aconteceu. Então, quando nós chegamos neste capítulo, nós vemos um outro homem, um homem talvez amargurado, ele se afasta, assim como todos os discípulos se afastaram, né? E quando houve a ressurreição do nosso Senhor, eles voltaram. Mas a gente entende que o ego dele estava ferido. Então, meus amados, quando começa esse versículo, esse capítulo é muito interessante, porque a palavra vai dizer que quando João reconhece que aquele homem que está ali na praia, né, dando conselhos para ele, olha, lance a sua rede à direita do barco. Então, quando Jesus, né, transfigurado ali, falou isso, até então eles não tinham reconhecido quem era que estava ali naquela praia, naquele momento ali. Mas quando Jesus deu este comando para eles, João captou. Porque o momento que João, Pedro e Tiago conheceram a Jesus foi o quê? Foi depois de uma pescaria, né? Que interessante. Quando Jesus encontrou pela primeira vez Pedro, Tiago e João, eles tinham voltado, acabavam de chegar, estavam lavando as redes ao mar, lavando as redes, porque passaram a noite toda pescando e não conseguiram pegar um único peixe. E novamente Jesus se apresenta a eles com uma outra forma, porque eles não haviam reconhecido. Então, quando Jesus ele dá um comando, o mesmo comando que ele havia dado a Pedro, lança a tua rede.
lança a tua rede ao mar, à direita. E ali João lembrou daquele momento. João, ele captou a mensagem. Olha, é o Senhor, não é mesmo? No versículo 7 vai dizer assim, no versículo 6, ó. E ele lhes disse, lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois já não podiam tirar pela multidão dos peixes, a mesma multiplicação que Jesus fez naquele momento do encontro com Pedro, Tiago e João, né? E a qual eles creram no poder, creram que Jesus, ele era diferente dos demais profetas. Foi o primeiro chamado que Jesus fez. E no versículo 7 vai dizer o quê? Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse, Pedro é o Senhor. João aqui está escrevendo a partir dele, né? O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Ele constatou, ele captou o sinal. Ele captou a frequência do Senhor naquele momento, não é mesmo? Então, ele diz, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Olha só o desespero neste momento de Pedro novamente ter uma oportunidade de encontrar mais uma vez com o Senhor. Ele não pensou duas vezes, e olha que, dando continuidade aqui, vai dizer que o barco não estava a 200 côvados, ele estava próximo dali. Mas, digamos assim, a vontade, o amor, aquele desejo de estar com o Senhor era tão grande que ele não esperava, ele não suportava esses 200 côvados, ele não suportava essa mínima distância, meus amados. E nós, muitas vezes, nós estamos na casa de Deus, nós estamos talvez ali 200 côvados da presença do Senhor e nós deixamos. Nós deixamos o rumo, a direção deste barco, ao invés de se aproximar da areia, se aproximar do Senhor, a gente desviamos o foco. Perdão. Nós desviamos o foco e nós começamos a pensar o quê? Nos nossos problemas. Nós começamos a pensar naquilo que nos traz angústia, nós começamos a desviar deste foco. E aqui Pedro, ele nos ensina o quê? Que nós devemos se lançar ao Senhor, ele se lançou ao mar, ele não temeu as consequências, ele foi, porque ele queria novamente ter esse encontro, né? Às vezes nós precisamos nos comportar na presença de Deus desesperadamente, ansiando, sede por esta presença, né? E muitas vezes nós temos estado na casa de Deus, e quantas vezes, meus amados, eu vi, às vezes ali o louvor está pegando fogo, você está sentindo a atmosfera, e às vezes as pessoas, elas deixam de experimentar algo novo, elas deixam de se lançar ao mar, de se mergulhar na presença do nosso Criador, meus amados. Nós precisamos disso, nós precisamos nos lançar nesta água, neste mar, porque é lá que tem vida. E quantos estão vivendo mortos na igreja, porque não é porque você está no templo que você está vivo, né? Se você não tem intimidade, se você não tem conexão com o Criador, você está morto, né? E eu tenho chamado a atenção para isso. Você tem que estar o quê? Conectado com Deus. Quantas vezes nós oramos por dia? Quantas vezes nós pensamos no nosso Criador, de estarmos na sua presença durante o nosso dia? E quando eu digo isso, meus amados, eu também estou me incluindo. Porque eu entendo que nós temos tarefas, nós temos trabalho, nós temos que cuidar de filhos, nós temos que ter as nossas tarefas no trabalho, nós temos responsabilidades, nós temos muito o que fazer, mas a gente não pode excluir o tempo de Deus. A palavra de Deus vai dizer que existe tempo para todas as coisas. E Deus, ele não é menos importante do que qualquer coisa na nossa vida, né? E às vezes nós deixamos de semear, primiciar o melhor do nosso tempo para Deus, né? Às vezes a gente deixa de buscar primeiramente a Deus, a gente só busca Deus quando estamos no desespero. E é isso que Deus não quer. Deus, ele quer ter um relacionamento. E é isso que eu quero dizer hoje aqui. Então, meus amados, Simão, ele se encontra com Jesus ali. A palavra vai dizer que aqui no versículo 11,
Então eles trouxeram os peixes, disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. No versículo 11, Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu, sabendo que era o Senhor? Ou seja, mesmo que na figura ali eles não reconheciam que era Jesus, mas o comportamento, a essência, né, a voz, o jeito, a expressão era Jesus, né? E a palavra de Deus vai dizer que o bom pastor, né, ele é o bom pastor, e as suas ovelhas os escuta. Ela compreende o chamado do bom pastor. E nós devemos adestrar o nosso ouvido para ouvir a voz do nosso Senhor. Porque muitas vezes nós tomamos caminhos errôneos. Às vezes nós sabemos que este caminho não é de Deus, mas nós nos alimentamos com uma voz do nosso ego. Eu acho que foi coisa da minha cabeça. Não foi Deus que disse isso. Mas aqui não. Naquele momento, a palavra diz o quê? Que eles nem ousavam a questionar que aquele homem que estava ali era Jesus. Tamanho o entendimento coletivo. Todos ali sabiam quem ele era. Todos ali compreendiam porque o conhecia. E não tem como você conhecer a Deus se você não tiver intimidade com ele, se você não participar, ter momentos com ele. E não há momento melhor do que estar no culto, porque o culto, meus amados, quando nós ali, a igreja, o templo, as pessoas que se aglomeram ali, que aquela assembleia dos santos se reúne com este propósito, os céus se abrem a um mover do Espírito Santo de Deus, é maravilhoso. E eu dou graças a Deus que eu já consegui experimentar muitas vezes este mover, que você sente algo tão bom, você sente uma paz, você sente uma alegria, você sente algo indescritível, o sentimento de quando você está ali na presença do Criador. Então ela é inconfundível, é este amor. Quando você sente este amor, você sente que existe alguém tão grandioso que te ama e te abraça, né? Deus, ele é pleno, ele está em todo lugar. E quando você sente este amor, meus amados, imaginem todas as partículas, todo o vento, toda a atmosfera a qual você está de amor. Quando você sente este amor, você é inundado, você começa a olhar para si, né? Porque se todo o ambiente está cheio de amor, se você não tem este amor dentro de você, você começa a olhar para si. E quando você começa a olhar para si, você começa a ver os seus defeitos. Você começa a ver o que você precisa melhorar. E Deus, ele é um amor tão grande que ele nos constrange. Nós ficamos envergonhados por sermos pecadores, por sermos falhos, né? Paulo diz que aquilo que ele quer fazer, ele não faz, mas o que ele não quer fazer, ele faz. Porque é a nossa natureza pecaminosa, nós falhamos. Mesmo que sejamos, nos consagramos o máximo, vai ter algum pensamento que vai nos levar à transgressão, vamos cometer algum erro. Então, meus amados, Deus, ele é poderoso para nos amar. E este amor, ele quer isso, ele quer que a gente anseie por este amor, ele quer que a gente queira mergulhar, se lançar às águas atrás deste amor, dessa presença. E o que me chama a atenção é o que Pedro, quando Jesus ele vai ter uma conversa com Pedro. Como eu disse, Pedro ele era tão alto de si antes da crucificação de Jesus. Ele acreditava que ele era o cara, ele acreditava que ele poderia defender Jesus. Cortou na orelha do servo Malco. E naquele momento, quando ele negou Jesus 3 vezes, o seu ego foi abatido, ele percebeu, meus amados. E nós temos que tomar esta atitude, às vezes, de perceber que nós não somos ninguém, nós não somos nada. E a gente tem que ter ciência que talvez, quando se levantar um soldado ameaçando a nossa vida, talvez a gente negue, faça igual ele fez. Tenha este caráter de negar ao nosso Senhor e nosso Salvador. E nós temos que ter a humildade de reconhecer as nossas fraquezas. Porque ele estava tão autodeterminado do seu poder, da sua força, do seu braço, que quando ele foi testado, a sua fé foi testada, ele percebeu que não era bem o que ele esperava, do que ele achava. Ele não poderia
né, digamos assim, se lançar naquele momento. Então, meus amados, neste momento Jesus ele vai ter uma conversa com Pedro. E a palavra, depois que eles jantaram, né, no versículo 15, depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas a mim mais do que estes? Ou seja, ele está falando, você me ama mais do que esses discípulos que estão aqui, mais do que os outros apóstolos, né? E aí, e dando sequência, ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que amo, disse-lhes, apacenta os meus cordeiros. Mas tem uma reflexão aqui, o amor que Pedro está falando aqui é diferente da palavra amor que Jesus está falando. Temos duas palavras aqui, né, que são diferentes. Quando Jesus fala este amor, ele está falando do amor, o amor ágape, aquele amor sacrificial, aquele amor intenso. E quando Pedro ele vai dizer aqui, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, já este amor é o amor filéu. Tem o amor agapau. O amor agapau é aquele amor que se entrega, o amor que se entrega, está disposto a se entregar sem querer nada em troca. E Jesus estava perguntando, você me ama, agapau? Ou seja, você me ama a ponto de se sacrificar mais do que estes? E ali Simão Pedro, ele, se você for pegar a palavra, quando ele usa filéu, então isso muda o sentido do que ele está dizendo, né? Então ele vai dizer o seguinte, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, filéu. O amor filéu é um amor de amizade, muito abaixo do amor agapau, do amor sacrificial. E Jesus vai repetir isso por 3 vezes, né? Então, a gente entende, Jesus, quando ele fala, você me ama, agapau, você se sacrifica por mim. Então, quando Pedro diz, eu te amo, filéu, eu te amo como amizade, talvez eu não tenha este nível de entrega porque eu falhei, né? Ele entende a sua falha, ele entende que talvez ele não tenha o mesmo nível de amor agapau que Jesus está pedindo a ele. Então, Jesus ele vai novamente, torna a dizer de segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas a mim? Ou seja, ama a mim, agapau? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo, filéu. Ama de amizade, é um outro tipo de amor. Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes, apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez, a palavra vai dizer o quê? Que após a terceira vez que Jesus perguntou a ele, você me amas, agapau? E ele vai dizer, Senhor, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, filéu. Ou seja, ele está falando, Senhor, tu sabes que talvez eu não possa te amar do jeito como você está dizendo, agapau. Então a gente tem um entendimento que naquele momento o orgulho dele estava ferido. Ele entendia que ele falhou e muitas vezes de demonstrar o amor agapau, aquele amor que está disposto a morrer, o amor que está disposto a se sacrificar. Então ele entendeu neste momento, meus amados, que o amor que ele praticou era o amor filéu. E Jesus estava dizendo, apacenta as minhas ovelhas. Jesus ele tinha um propósito na vida de Pedro. Quando Jesus conheceu a Pedro, né? Quando Pedro conheceu a Jesus, ele disse, eu te farei pescador de homens. Ele foi um grande apóstolo, foi o líder. Ele apacentou as suas ovelhas. Então ele tinha essa responsabilidade e tinha o orgulho ferido. E naquele momento Jesus estava dizendo a ele, olha, se você for entender nas entrelinhas, eu não esqueci daquela conversa que tínhamos, a qual você falou que me amava, que você estava disposto a fazer tudo por amor de mim, inclusive entregar a sua vida. E aí Jesus disse a ele que ele não conseguiria e ia negar. Mas neste momento vai entrar o que é a redenção, porque logo em seguida Jesus vai dizer a maneira a qual Pedro iria perecer para que
Jesus fosse engrandecido. Então, meus amados, quando a gente começa a entender isso, a gente entende que aí existia uma redenção. Jesus está falando para Pedro, olha, você ainda não estava pronto, mas eu vou te preparar. O Consolador vai te preparar, né? E quando a gente começa a ver aqui, ó, no versículo 18, na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingia a ti mesmo, ou seja, se vestia a ti mesmo, e andavas por onde querias, mas quando já fores velhos, estenderá as tuas mãos, e outro te cingirá, outro te vestirá, e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe, segue-me. Meus amados, olha só o que Jesus disse a Pedro. Segue-me. E quando ele disse segue-me aqui, ele está dizendo, olha, você será crucificado. Ele entendeu a mensagem. Porque aqui disse, olha, na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, ou seja, se vestia, você se preocupava consigo mesmo e andavas por onde queria, ou seja, ele fazia a vontade dele. Mas quando já fores velhos, ou seja, está falando de um futuro, estenderá as tuas mãos e outros te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E logo em seguida vai dizer, e disto isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E disto isso disse-lhe, segue, né? Nos relatos históricos vai dizer o quê? Que Pedro, ele foi crucificado. Só que ele mesmo disse, quando ele foi crucificado, que não era digno de ser crucificado, e por isso ser crucificado do mesmo jeito que o nosso Senhor Jesus. Então ele pede para que ele seja crucificado de cabeça para baixo, né? Então, meus amados, quando a gente entende a transformação de Deus na nossa vida, um homem como Pedro, que às vezes eu me identifico, às vezes eu fico me questionando, será que eu vou ter este mesmo nível de entrega se alguém se levantar dizendo, olha, quem crer em Jesus perecerá, será tirado da vida. Será que nós, com a nossa fé que nós temos hoje, tão fraca, tão fragilizada, né? Quantas pessoas saem da igreja por brigas, por contendas? Imagine se a sua vida estiver em jogo. Imagine se algo que você ama estiver em jogo. Será que a sua fé prevalecerá? Pedro, ele teve a sua fé testada 2 vezes. Na primeira vez, ele se achava o cara, ele se achava poderoso, ele se achava dominante, que não tinha medo de nada. Mas quando a sua vida estava em perigo, ele retrocedeu. E Jesus deu uma outra chance para ele. Só que dessa vez, regenerado, com mais sabedoria, ele sabendo os seus limites. E ele pôde, meus amados, crescer neste amor. Se não fosse o amor, este amor que regenerou ele, este amor que fez ele crescer, amadurecer, porque nós precisamos amadurecer este amor. Como eu disse, o amor é o primeiro fruto do Espírito Santo. É o primeiro fruto, é o fruto que ele se revela, o Espírito Santo primeiramente se revela a nós em amor. Quando nós experimentamos este amor, nós ficamos tão apaixonados que nós queremos nos alimentar mais, nós queremos mais dessa essência, nós queremos experimentar o que isto pode nos oferecer, né? E quando quem experimenta o amor de Deus não vai querer mais nada neste mundo, é pleno. Então, meus amados, Pedro, ele teve que tomar uma decisão. E Jesus disse, segue-me. E quando Jesus disse, segue-me, ele não está apenas falando para, olha, siga os meus caminhos, siga os meus passos. Ele está falando, esteja disposto a fazer o que eu fiz. Para ser o que? Ele precisava se sacrificar para que Deus seja glorificado, para que Jesus fosse glorificado através da sua morte. E para finalizar, meus amados, eu gostaria de abrir no livro, na primeira carta de João, no capítulo 4, perdão, que este versículo ele vai
Ele vai explicar um pouco mais sobre o amor. 1 João 4, a partir do 7. É um capítulo muito bonito que fala sobre o amor de Deus, o amor de Deus para os seus filhos. E no versículo 7 vai começar assim, olha que lindo. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. E nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito, e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para salvar o mundo, para Salvador do mundo, perdão. Qualquer que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus está nele, e ele em Deus. Olha que maravilha! E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual é ele? Somos nós também neste mundo. E aqui vem uma frase muito linda: no amor não há temor. Antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ama também ao seu irmão. Então, meus amados, coisa linda, no amor não há temor. Então, quando a gente ama a Deus, nós estamos dispostos a pagar o preço no sacrifício, no jejum, deixar aquilo que nos dava prazer de lado e viver uma vida de santidade. Às vezes o mundo vai impor regras a nós. Cabe a nós sermos fiéis nas leis de Deus e não nas leis do homem, né? Então, no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Lança fora o temor. É por isso que quando Deus diz que olhou para o mundo, não encontrou um justo que fosse capaz de fazer o que Jesus fez. Porque Jesus, mesmo no sacrifício da cruz, ele não temeu a Deus, né? Ele não teve medo, ele teve angústia ali por saber do sofrimento. Mas naquele momento, o amor dele com o Pai era tão imenso que ele mesmo se entregou, né? Ele mesmo se dispôs a passar por isso, mesmo que talvez ele tivesse ali dores como a natureza humana vai ter, né? A nossa natureza humana, a nossa forma de proteção é o quê? A gente ter medo, a gente ter este medo para que algo não venha a nos ferir, a nos magoar. Mas quando a gente quer se aproximar de Deus, das coisas de Deus, a gente não pode ter medo, né? Se a gente quer conhecer a Deus, a gente não pode ter este medo de conhecer a Deus. E quando Deus ele se revelar a nós, nós temos que estar com o nosso coração aberto para isso. Porque eu vou dizer a vocês, Deus quando ele se revela, ele pode amedrontar, principalmente se vivemos uma vida de pecados, né? Uma vida longe da sua presença. E quando nós olhamos para nós, a gente começa a se condenar, né? Pelos nossos feitos, pelos nossos pecados, achando que nós não somos merecedores da graça de Deus. E às vezes nós ouvimos mais a voz do inimigo, dizendo que Deus não quer isso para mim, talvez eu não seja o escolhido de Deus, talvez eu não tenha uma função para Deus, né?
Então, às vezes, nós começamos a nos alimentar de vozes que nos tira do propósito de Deus para a nossa vida. Deus, ele tem propósito para mim, ele tem propósito para você, mas para entendermos a voz de Deus, a gente precisa ser como os discípulos, ter intimidade. Se nós não tivermos essa intimidade com o Altíssimo, nós não vamos compreender os caminhos que Ele quer para nós, que Ele quer para nós. Então, se Jesus chegar para nós e dizer, siga-me, nós vamos dizer, por onde eu irei, Senhor? Quais os caminhos que eu devo seguir para fazer a tua vontade, para fazer o que o Senhor quer, o que o Senhor estabeleceu antes mesmo da minha criação, antes mesmo de ser gerado no ventre. E a palavra vai dizer o quê? Que antes mesmo de sermos gerados, o Senhor já nos conhecia. Ele já conhece, ele já sabe o que nós podemos fazer. Mas a gente acaba deixando de seguir a ele por medo. Eu digo isso porque eu demorei muito para pregar a palavra de Deus, deixar Deus ser usado, porque eu tinha medo, eu tinha vergonha, eu tinha timidez. Então, todas as vezes que eu falava, Senhor, me use a mim, e Deus, ele dava uma boa oportunidade de dar uma palavra, eu era muito tímido, então eu ficava apavorado, eu falava, não vou dizer isso, não vou, deixa para um outro momento. Então eu dava desculpa, eu dava sempre alguma coisa que deixava aquele crescimento que eu necessitava para trás. Então eu deixava de conhecer a Deus, eu deixava de aprender o que Deus queria para mim. E dessa mesma forma, meus amados, eu digo isso para vocês. Siga a Deus, o que Deus tem para você. O que Deus tem para você não é o mesmo que Deus tem para mim, ou que tem para o apóstolo, né? Então, nós temos caminhos individuais que levam a Deus, né? Então, a gente precisa saber o que Deus quer de nós. Mas para isso, como eu disse, nós precisamos conhecer a voz dele na nossa vida, nós precisamos buscar intimidade, nós precisamos conhecer este amor agapau, este amor que está disposto a se sacrificar, né? É igual eu vejo o testemunho do apóstolo Vieira, porque muitos aí viajam, muitos curtem a vida e muitas vezes ele não faz isso, né? Não que as pessoas não mereçam ter isso, mas eu vejo nele este amor de se sacrificar ali pelas ovelhas, neste momento de deixar momentos de curtição, digamos assim, para cuidar daquelas ovelhas, daquelas pessoas que estão necessitando, das pessoas que buscam ele depois do trabalho. Ele precisa ir lá orar pelas famílias, ele precisa levar uma palavra, ele precisa jejuar em favor de almas, né? Então ele está fazendo a parte dele. Eu preciso fazer a minha parte, seja o que Deus tem para mim, e vocês também precisam fazer a sua parte. Ore pela sua família, jejue pela sua família, ore pelos seus inimigos, né? Porque às vezes a gente só ora, muitas vezes, por aqueles que são os nossos familiares, aqueles que nós temos intimidade, aqueles que nós gostamos, e às vezes nós deixamos de praticar o ID, nós deixamos de praticar o amor de Deus, o amor pelo próximo. E aqui vai dizer o quê? Quem não ama o próximo não ama a Deus. Quem não ama o seu irmão não pode amar a Deus. Então, meus amados, essa era a palavra que eu tinha para compartilhar com vocês, né? Foi uma mensagem de última hora, né? Eu agradeço a todos pela compreensão, por estarem aqui, participando dessa célula, né? Como eu disse, talvez algumas pessoas tenham chegado depois, mas o nosso apóstolo, ele teve um compromisso, uma família, né? Então ele está fazendo um atendimento, e a gente se entende que a vida de um pastor é isso, né? Quando ele é chamado, quando ele é acionado, né? É emergência, então ele precisa ir adiante, e nós também não podemos ficar parados, não podemos deixar toda a obra para que fique sobre o apóstolo. Então, coube a mim, né? Ele ligou para mim, né? E pediu para que eu pudesse estar ministrando uma palavra no dia de hoje, para que a gente não ficasse sem este alimento espiritual, né? Então eu fico alegre de poder ser usado por Deus, de poder, da mesma forma como eu estou ministrando aqui, vocês estão aprendendo. Antes de eu fazer isso, então eu tive que buscar de Deus, tive que aprender com Ele. E quando eu estou ministrando, eu também estou aprendendo mais ainda, porque as palavras que Deus usa na ministração, às vezes Ele não revela antes. Então Ele está revelando a mim e a vocês. E eu agradeço
a Deus por esta oportunidade, porque sei que é a oportunidade que Deus deu a mim para crescer e para que vocês também pudessem ter esta participação também, não? Que nós possamos praticar este amor, amar ao próximo, que nós podemos também praticar este amor para que venhamos nos fortificar a nossa fé. Assim como eu talvez, eu não sei se alguém levantar contra a minha fé, contra a minha vida, em favor da minha fé, será que a gente vai ser igual Pedro, mais jovem, que negou Cristo 3 vezes? Ou será que nós seremos o apóstolo Pedro, que se dispôs a se sacrificar por Jesus? Então, nós precisamos amadurecer na nossa fé. Amém? Amém. Aleluia! Glórias a